Ora, muito bom dia. Continuando aqui o restauro da guitarra portuguesa de Coimbra, construída por Manuel Mendes. Eu já lixei a guitarra toda, mas primeiro, antes de fazer a última lixagem, lixei com um grão 280, depois vou para 320, 400 e no tampo até vou meter 600. Mas isto, como está relativamente perfeito, está um bocadinho sujo agora porque ainda está... e tem umas manchazinhas que são normais, porque as zonas que eu tive que lixar um pouco mais estava com picozinhos de sujidade e por aí fora. Mas ainda vou lixar isto melhor. Mas antes, isto, a guitarra toda, não? Mas antes estive a pôr trastes novos, os 4 trastes, este é um deles, porque eu tinha a mesma medida aqui, isto tem 2,40, acho eu, 2,30 ou 2,40, estes trastes eram iguais. Então estes primeiros que são os que ficam mais desgastados com o tempo, porque consoante vai tocando, vai fazendo estes trilhozinhos aqui, ó, vê? E então tive que retificar isto. Para retificar, eu utilizo normalmente um marcador que passo depois de ter posto os trastes e pus cola cianoacrilato. Já estes aqui, estes 3, eu já mais ou menos os retifiquei, mas vou-vos mostrar o meu processo. Passo o marcador e depois eu tenho 3 tipos de lixa aqui. Tenho colado aqui 400 nesta face, tenho 600, tenho 600 e tenho 1000. Começo com 400, depois 600 e 1000, até todos os trastes desaparecer. Aqui nestes não é muito grave, mas até desaparecer completamente a tinta em todos. Só que uma onde reparar, os trastes quando vêm são redondos e assim ficam com uma superfície achatada. Não sei se conseguem ver bem. Esta zona fica achatada. E claro está, eu vou-vos exemplificar aqui o que acontece. O traste, portanto isto, vamos simular o braço. Isto é o traste redondo, depois tem tal parte que entra aqui, isto vai ficar tudo muito certinho. E quando estamos a fazer a retificação, o que acontece é que o traste fica, esta parte aqui fica chata. Ora, o que é que acontece? A corda, isto vamos simular a corda não pode ter uma superfície de contacto tão grande, tem que ficar só num ponto, não é? Então, para isso, nós temos que retificar o traste e arredondá-lo. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos fazer este novo abalamento aqui. E para fazer esse abalamento, eu comprei um chinês. Isto até é bonitinho, mas não presta para nada. Isto tem supostamente uma curva e aqui um serrilhado que iria, ao passar aqui, ele iria arredondar. Só que esta lixa, esta lima aqui não presta para nada.
lixo com ela. Então, o que é que eu tive a fazer? A dificuldade aguça ao engenho. Vocês sabem que quando a gente tem dificuldades, temos que as resolver. E então eu fiz, para poder fazer este trabalho, que esta lima não presta para nada, extremo para o lixo, poderei eventualmente aproveitá-la, mas tenho que tirar este serrilhado e fazer o que eu fiz aqui. Então fiz uma peça de madeira de molde, para ser um bocadinho mais rija, e fiz aqui um canal, conseguem ver? Esse canal, portanto, eu estou, para todos os efeitos, a fazer uma peça para poder arredondar aqui os trastes. Claro, fiz isto, adaptei com lima e tal, e depois com uma lima que tem, eu ainda hei de fazer outra, porque isto tem uma largura, esta lima, que é a mesma largura do traste, aproximado, não é? E então eu criei o canal, até comecei com uma mais grossa, tipo uma rosa, e criei um canal, ok? Que me vai fazer o arredondar do traste. E agora como é que eu faço isto? Uma lixa, tem aqui um pedacinho de lixa de grão 400, isto não convém ser muito fino, também não convém ser muito grosso. Eu vou colocar esta lixa aqui para que ela depois ela vai entrar. A gente até pode utilizar isto para fazer aqui um bocadinho de pressão, pode utilizar a lima com que eu fiz o ralho. E depois, com as pequenas molas, a gente põe aqui duas molas pequeninas. Eu até estreitei um pouquinho em cima, que é para a mola agarrar bem. E ponho outra. E passo a ter aqui, eu vou fazer aqui um bocadinho de pressão para vocês perceberem. Passo a ter aqui um canal com lixa, para eu poder fazer a retificação dos trastes e dar-lhe a forma arredondada. Isto inclusive tem a vantagem que a gente, esta parte aqui também pode arredondar um bocadinho. Este já está bom, só estou aqui a fazer uma passagem para exemplificar. E eles vão ficar arredondados, ou seja, isto que eu tenho aqui vai passar, em vez de ficar assim e depois reto e depois outra vez ficar reto, ele vai cortar aqui um bocadinho da superfície e vai deixar isto completamente redondo, que é para a corda quando assentar só assenta neste ponto aqui e não numa superfície larga. Pronto, agora vou fazer isto a todos, depois utilizo
uma lixa mais fininha, de 600, de 1000 e por aí fora, e depois no final, com um bocadinho de palha de aço 5 zeros, eu vou tirar os risquinhos todos. Para isso lá no traste, obviamente, não é? E depois ainda há de ser, vou utilizar lixa até lixa 3000, pode ser feito no próprio, podemos mudar de 400, 600, 800, 1000, para deixar isto completamente lisinho, e depois no final ainda vou polir, só depois é que vou tapar isto, mas só vou polir no final, quando já tiver a guitarra envernizada, e portanto eu fico assim com um processo, uma engenhoca, fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer uma coisa destas, que é para poder ter a certeza que os trastes estão bem assentes e não tem problema nenhum, e a escala ficar completamente direita, para não haver trastejamento, que é a coisa mais horrível numa guitarra. E portanto este é o tipo de retificação ou setup, como dizem alguns, chamam-no setup. O setup não é invernizar, o setup é pôr isto muito bem tocável. Um pormenor, eu tenho várias limas, mas tenho umas que herdei do meu pai, e onde reparar que esta é lisa para baixo. Se vocês não tiverem nenhuma, vocês com uma rebarbadora podem fazer uma face lisa. Esta deixam assim, porque pode ser útil para outras coisas, que é para quê? Os trastes têm que ser arredondados, não é? Tirar os biquinhos todos eles. Esse eu já fiz, que é para quando a gente passa a mão não sentir aqui um bico. Isto tem que ficar muito macio a tocar. Portanto, eu já fiz estes 5 aqui. E agora vou fazer no restante, são mais 20 não, são mais 18. Estes trastes todos ainda vou ter que retificar, claro, não vou mostrar o vídeo de todos, porque isto depois é tudo igual. Mas penso que vocês entenderam que este processo é um processo muito simples de fazer, e deixamos uma superfície muito agradável para a corda bater, que há de ser só na parte mesmo em cima do traste. Por isso é que os trastes, há quem ponha trastes, já vi guitarras portuguesas com trastes 3 mm, 3 de 20, não há necessidade. Traste de 2 mm e 20, 2 e 30, ou mesmo 2, é suficiente. Não é preciso trastes muito grossos, porque só prejudica o trabalho que a gente está a fazer aqui. É uma questão estética também, não é? Pronto, amigos, agora vou continuar, e depois quando for envernizar, depois faço mais um vídeo pequenino. Envernizar com goma laca também não tem grandes segredos, há muitos tutoriais disso. Aqui era mais para mostrar aqui o meu instrumento. Claro, isto ao fim de umas lixagens a gente tem que mudar a lixa, ou pomos um bocadinho mais para o lado, se ela der, pomos um bocadinho mais para o lado e vamos cortando até ela poder agarrar. Mas isto, uma lixa de 400 dá para, uma folha de lixa dá para fazer umas 5 ou 6 guitarras, com a retificação dos trastes. Pronto, amigos,
Obrigado pela vossa atenção. Subscrevam, deixem um like e façam comentários. Gostei, não gostei, a ideia é boa ou não é boa, eu faço de outra maneira e eu respondo a todos, tá? Um grande abraço. Tchau, obrigado.